falar de saúde, né? Nessa semana que antecede o Dia das Mães, é necessário falar sobre saúde materna, porque por elas estarem sempre preocupadas com os filhos, com a família, muitas vezes essas mulheres deixam de cuidar de si mesmas. Então vamos cuidar de quem cuida da gente, né? Hora do quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio para conversar um pouquinho com a gente sobre saúde das mães, saúde materna. Eu recebo o doutor Felipe Gurgel Araújo, que é clínico geral. Já é de casa, a gente estava conversando aqui, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo de volta. Bom dia, estou de volta. A gente se conhece já, de vir aqui várias vezes. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E você, tem dúvidas sobre esse assunto? Você que é mãe, você que tem uma mamãe aí por perto, aproveita. Vai enviando mensagens. Sua pergunta para o nosso WhatsApp é o 991050400. E quando a gente fala sobre saúde das mães, saúde materna, a gente fala sobre a saúde da mulher de uma forma geral, né, doutor? E é uma temática que envolve muitos assuntos, né? Então a gente tentou aqui trazer alguns dos principais assuntos quando o tema é saúde da mulher, saúde das mães. Então a gente separou em telinhas para facilitar. Pode ser? Ótimo. Vamos soltar aí a primeira telinha para o pessoal de casa. Saúde do coração. Para se ter uma ideia, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte entre as mulheres. Como é que faz para cuidar desse coração? A partir de que idade é preciso acender o alerta? Como é que isso tudo funciona, doutor? Muito bem, Bruna. Bom dia de novo a você, a todo mundo de casa. Eu acho assim, coração, adorei esse primeiro tema, porque o coração, a gente tem dois sentidos aí. O sentido físico, o coração realmente, as doenças cardiovasculares que você falou. Mas a gente tem também o coração no sentido figurativo, que Sim. são as emoções, que é o que a gente sente, que é a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Então, o primeiro recado que eu vou deixar aqui, para a gente começar a nossa conversa, é o seguinte, é o conceito de saúde na Organização Mundial de Saúde, que é um órgão da ONU, né? Qual é o conceito de saúde? Saúde é o completo bem-estar físico, emocional, mental e social. Não é apenas a ausência de doenças. Então, a gente tem que sempre trabalhar com esse conceito, que a gente não vai só não ter doenças ou fazer exames, a gente vai também nutrir uma boa mente, um bom estado psicológico de vida e também social. Controlar o lugar onde a gente vive, as relações humanas que a gente tem, relações amorosas, relações familiares, relações de amizade, a casa em que a gente vive, o nosso dinheiro do dia a dia, aquilo que a gente come, tudo isso é saúde. Tá? Exatamente. Então, quando a gente fala de coração, a gente está indo no cerne do tema. Afinal, o coração é o órgão mais importante do corpo da gente, junto do cérebro. Esses dois aí são a base da vida. E o coração traz toda essa ideia de social, de tudo que você faz na sua vida, tudo que você tem. Interessante falar sobre isso. Tem uma pergunta aqui bem interessante de uma telespectadora que diz que é mãe de pet, tá, doutor? Diz que tem 2 bichinhos de 4 patas. E mesmo assim ela se preocupa demais com eles, com remédio, com banho. Ela diz que até isso afeta a saúde mental dela, porque ela às vezes não consegue cuidar nem dela própria. Uma realidade não somente das mães dos pets, né? Mas de todas as mães, muito provavelmente, né, doutor, que negligenciam a própria saúde para cuidar dos filhos. Existe alguma maneira de ter esse equilíbrio, de você cuidar de si mesma para cuidar do outro, inclusive? Exatamente. O grande segredo é todos nós, as mães principalmente, elas são seres especiais, né? As mães dão a vida delas para cuidar de todos nós. Isso é muito lindo, né? Por isso, como é o amor, é o de mãe. Mas a gente tem que entender o seguinte, as mães têm que entender o seguinte, não há como nós provermos cuidado, termos atenção, criarmos, como a gente fala brincando, né? Criarmos os filhos ou criarmos os pets, tá valendo. Não tem como a gente fazer isso bem feito se a gente não estiver bem. A gente tem que ter saúde, a gente tem que ter um preparo pessoal para encarar essa missão. Então lembra, você tem ansiedade por fazer o melhor por aqueles que você cuida. Sejam as pessoas, sejam os animais, como é o caso da pergunta. Mas você tem que estar bem primeiro. Sim. Não tem como você estar mal, você estar com algum problema de saúde, algum problema mental ou social, como eu falei antes. Como é que você vai cuidar de alguém? Então, cumpra a sua missão, siga a sua missão, mas dedique atenção a si própria no seguinte sentido. Quando você dedica atenção a si próprio, você vai ter mais condição ainda de dedicar atenção a alguém que está ali, dependendo de você. Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer. Quando a gente viaja de avião, o comissário de bordo diz lá,
Olha, qualquer problema, máscaras cairão e você coloca primeiro a sua máscara, depois você ajuda a pessoa que está do seu lado, né? É o conceito, o princípio básico aí, né, doutor? Porque você primeiro precisa se cuidar para depois tentar ajudar outra pessoa. O inverso não vai dar muito certo. Não vai, a analogia é perfeita. Você precisa estar bem para estar pronto para tomar conta. Então lembra disso. Eu não posso ser egoísta, eu pensar em mim e tal. Não é isso. Você está sendo altruísta, você está pensando naquele que você cuida, cuidando de você. Lembre sempre disso. É só colocar em mente, ficar tranquila e tocar a ideia. Muito bem. Vamos soltar mais uma telinha para a gente continuar falando sobre esse assunto. Olha, assunto importante, tá? Circunferência abdominal. A partir dos 30 anos, a concentração de gordura nessa área se torna mais perigosa. Por quê, doutor? É verdade. A gente, quando fala em abdômen, em barriga, né? Todo mundo entende a estética. Ninguém deixou de entender a estética. Eu não quero ter aquela barriga, homem, mulher. É feio, aquela bolsinha, aquela barriga. Eu vou desacar a camisa quando é homem, né? Para esconder um pouco, né? Tudo bem, isso é estética, isso é beleza. Mas deixa eu contar um segredo. Isso também é saúde básica. Para que você não tenha um ataque cardíaco, para que você não tenha uma doença no futuro, uma diabetes. Porque a circunferência do abdômen, ela é um preditivo, ela é um chamativo para o que pode acontecer com sua saúde no sentido de coração, de infarto, de derrame cerebral, de diabetes, enfim, de uma vida ruim quando você vai envelhecendo. Todo mundo vai envelhecer. A ideia de todo mundo é envelhecer. Antigamente o ser humano morria com 45 anos de idade, 50 anos no máximo. Hoje a gente vai até 80 anos brincando. Só que a gente tem que chegar lá bem. Verdade. Você quer fazer uma viagem e quando chegar no seu destino, chegar lá e ficar numa cama de hotel? Ninguém quer. A nossa vida é a nossa viagem. Então a gente tem que fazer uma boa viagem e chegar lá bem. Deixa eu contar um segredo. A circunferência abdominal, ela é um preditivo. Ela dá um toque em você. Olha, a tua barriga está meio grande, está meio cheinha. E isso vai te deixar em risco de várias doenças. Só para citar algumas, um ataque cardíaco, um derrame cerebral, uma diabetes, tá? Então é um preditivo. Circunferência abdominal, se você está com a barriga muito saliente, isso pode ser medido, tal, tem os números exatos, teu médico vai te ajudar nessa. Confia no teu médico, pergunta ele sobre isso. Mas aqui nesse programa vamos fazer o seguinte, tua barriga está meio saliente, você está um pouco assim, pensando, está meio grandinha, vamos acabar com isso. Como? Com uma série de condutas, né? Nutrição, o que come, como está o seu estresse, o sono, além do médico, medicamentos, exames. Mas vamos fazer alguma coisa sobre isso, tá? É importante. Muito bem. Deixa eu trazer aqui a pergunta de uma telespectadora que disse que depois que teve os filhos, ela ficou com vários problemas de saúde. Pressão alta, às vezes ela disse que é uma pressão bem alta, ansiedade, vários outros problemas. Ela até colocou aqui, só Deus na causa. Pode ser aí uma série de fatores, né, doutor? Não somente a questão da gestação, da maternidade, assim, de forma geral, mas vários fatores que ela pode ter descuidado ao longo desse período também, né? Exatamente, você falou muito bem, sempre são vários fatores, né? É como fazendo analogia com o avião que você falou também, né? Quando você tem acidente aéreo, por exemplo, que vai haver a investigação, pode perceber que no final eles concluem. Os fatores foram esse. Nunca é porque o pneu fez alguma coisa ou porque estava chovendo. É porque estava chovendo, porque o pneu fez alguma coisa, porque o piloto... É sempre uma série de fatores. Então, no caso da telespectadora, pensa de uma maneira ampla. Você vai falar com o médico, é importante você falar com o médico sobre isso. E ele vai iniciar toda a parte de saúde. Mas pensa, como é que está a tua alimentação? Como é que está a tua mente? No caso, o nível de estresse no teu dia a dia. Como é que está a organização financeira da sua vida? Isso também é importante. Mas agora eu vou organizar minhas finanças e vou parar de ter ansiedade e ficar nervosa? Vai. E você sabe disso, todo mundo sabe disso. Como é que está a tua nutrição? Aí você fala, eu vou fazer o quê? Falar com a nutricionista. São pessoas de extrema importância, estudaram muitos anos, estão ali à disposição da gente para falar sobre nutrição. Não, mas eu já tomo cuidado, eu já não como gorduras. Não é só isso. Uhum. Tem uma série de coisas a fazer. Então, pensa nisso. Várias áreas da tua vida. Psicologia, nutrição, controle financeiro, relações familiares. Às vezes tem uma briga familiar com não sei quem. Sabe o que você faz? Pega teu carro, um transporte, vai até a casa da pessoa, vem aqui falar com você. Não, mas não sei o que. Dá um abraço. Sei lá, pensa nisso. Nutre todas essas áreas, incluindo a parte médica, de exames e tudo mais. Mas é tudo. Muito bem. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, trazendo mais questionamentos aí. Manda sua pergunta através do nosso WhatsApp, 991050400.
Daqui a pouquinho a gente continua aqui falando com o doutor Felipe Gurgel, tá? Até daqui a pouco, viu, doutor? Até já. Beleza. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de saúde, mas por